Olá, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Quaresma de Fé 2020. Estamos hoje no nosso 18º dia dos 40 dias de jejum e oração na nossa jornada à Páscoa. 40 dias de presença. E estamos aproveitando para convocar toda a Betel Serra a continuarmos intensificando as nossas orações nesse momento difícil que a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade atravessa. Ok? A reflexão de hoje está em Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 10, e o tema é a morte de Judas. O Evangelho de Mateus, ele interrompe a narrativa do julgamento de Jesus, o julgamento eclesiástico que aconteceu no Sinédrio, e entre esse e o julgamento civil que começa com o governador Pôncio Pilatos, lá no pretório, né? O julgamento de Jesus. Então, para que ele interrompe? Para relatar o acontecido com Judas Iscariotes, o traidor. Jesus havia sido condenado no Sinédrio, então Judas foi tomado de um remorso muito grande e ele então vai até o Sinédrio e, conversando com a liderança religiosa da época, ele devolve o dinheiro, as suas 30 moedas de prata, o preço da traição, e eles não querendo receber devido a ser um dinheiro que não poderia ser aplicado como oferta, ele, pelo que entendemos no texto, ele atira as moedas em direção ao santuário. Ele reconhece o seu erro e aplica a pena a si mesmo, não chegando a um verdadeiro arrependimento. Então podemos entender que não basta apenas se convencer do erro e sentir tristeza a respeito do assunto, mas é necessário dar uma meia volta, é necessário dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Então, ao invés de Judas buscar a vida, ele mergulha para a morte. Suicídio. Suicídio é uma tragédia, é uma situação terrível, de extremo limite que o ser humano chega. O valor devolvido não serve para a oferta e então os líderes religiosos decidem comprar um terreno, fazer dele um cemitério para os estrangeiros, para os forasteiros, que recebe o nome de o Campo do Oleiro, até para cumprir as escrituras, profeta Jeremias, que fala a respeito desse assunto. O dinheiro que Judas recebeu pela traição não traz satisfação ao seu coração avarento. Ele não aproveitou o dinheiro, como perdeu a sua própria vida. Jesus disse em outra ocasião que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meu querido, volte-se para Deus. Sempre volte-se para Deus. Não o deixe por nada. Não o venda nem o troque por valor algum. Escolha a vida. Grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.